A gente abre o programa de hoje com um assunto importantíssimo, inclusive já falei para a doutora que eu vim em homenagem aqui ao Outubro Rosa. Ainda estamos distantes do mês de outubro, mas a mensagem é sempre pertinente e sempre atual. Hoje a gente vai conversar com a mastologista, a doutora Fernanda Barbosa. Bem-vinda. Obrigada, Tudo bem, Carol? doutora? Tudo bem, você? Prazer tê-la aqui. Prazer estar aqui. Porque identificar se há algo errado na mama hoje também é uma tarefa nossa, individual, e que tem que entrar aí dentro dos nossos recursos e até do entendimento que a gente tem como saúde como um todo, de algo para a gente observar. É isso, né? Exatamente. É muito importante que a mulher conheça o seu próprio corpo, principalmente, e conheça, agora a gente está falando de alterações da mama, mas que a mulher conheça as suas mamas e consiga perceber qualquer alteração. Isso a gente está falando de autoexame, lembrando aqui que o autoexame não é um exame de rastreamento para câncer de mama. Então, isso só para deixar bem claro, o autoexame, o rastreamento de câncer de mama é a mamografia. Mas isso não quer dizer que a mulher não tem que fazer o autoexame, pelo contrário, tem que fazer, tem que conhecer o próprio corpo e saber identificar qualquer sinal de alerta e procurar o especialista se precisar. Nem tudo também, muitas vezes, que a gente pode encontrar ao apalpar, enfim, e a gente vai ensinar direitinho como isso deve ser feito, é câncer de mama, né? Exato, isso é muito importante, porque a paciente, a mulher que de repente palpa a mama, sente alguma alteração, a primeira coisa que vem na cabeça é o câncer de mama. Mas esse não necessariamente é o caso, pelo contrário, tem um monte de alteração benigna das mamas, que não são câncer de mama, e é isso que a gente vai falar hoje para tranquilizar um pouquinho. Isso é muito bom. Vamos colocar primeiro, então, até para a gente entender, vamos conhecer a anatomia da mama. Exato. Explique, doutora, por favor. Então, eu trouxe essa imagem, eu acho que é uma imagem, essa é uma mama vista de perfil. Tá? Então, como se a mama tivesse cortada no meio, então a gente está vendo, enfim, no perfil. Então, a gente vê que a mama ela é composta pela pele, então tem a pele fora, embaixo, logo embaixo da pele tem um tecido gorduroso, que é o tecido celular subcutâneo, que é gordura. E dentro da mama a gente tem o parênquima mamário, que é o tecido mamário propriamente dito, e os ductos, que são aqueles ductos que levam o leite é produzido no parênquima e os ductos que vão até a papila ou mamilo, por onde vai sair o leite. Então, é bem característica. Mas, se a gente for encontrar algo diferente, então, dessa anatomia, do que tem que estar ali, né, presente, Exato. Onde estaria? Ou pode estar em qualquer lugar? Pode estar em qualquer lugar. Então, a gente tem alterações, desde alterações cutâneas, alterações na pele, que são alterações de pele, só que por coincidência elas estão na pele da mama. Tá? Então tem várias alterações, nódulinhos, várias, enfim, alteraçõezinhas de pele, dermatológicas mesmo, só que elas podem estar na mama. Alterações na papila, no mamilo propriamente dito, então a gente pode ter fluxo papilar, que é a descarga papilar, a saída de líquido da papila, do mamilo. A gente pode ter também eczema, às vezes tem muita paciente que tem alergia ao sutiã, a um tecido específico de sutiã. Que é aquela traçãozinha. Exato, e fica um prurido, uma coceira mesmo na papila. E a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial, descartar alguma alteração da papila, que é o que a gente chama de doença de Paget, que é uma outra coisa que está relacionado ao câncer de mama, mas a gente pode ser só um eczema mesmo, aquela alergia de contato mesmo. A gente tem até um primeiro, eu acho, já temos um na tela, né, Gláucia, para colocar. A gente vai descrever alguns possíveis. Então, quando a gente fala de dor, quem não reconhece uma mastite durante o período aí de amamentação? Nossa, mastite é um negócio duro, né? Bem chatinho, né, doutora? Duro, acho que eu tive 3 vezes durante o período de amamentação. Jura? 3 vezes. É muito comum. E tá relacionado, então assim, primeiro falando de dor mamária, o que a gente tem que deixar claro é que a paciente tem dor mamária, que é o que a gente chama de mastalgia, e na minoria dos casos ela está relacionada ao câncer de mama. A dor mamária, quando está relacionada ao câncer de mama, é porque o câncer já está muito avançado, tá? Então, mastalgia é uma alteração normalmente benigna, pode ser cíclica ou acíclica. A cíclica é aquela famosa dor da TPM, tá? Então, tensão pré-menstrual, a mama incha, fica edemaciada, a paciente tem dor. Né? Meio pesada. Exato. Ou a cíclica tem várias outras causas, enfim, de dor mamária, todas benignas e tratáveis.
E quando tem uma inflamação da mama, é a mastite. Então, a mastite é uma inflamação da mama com infecção associada, e a mais comum é a mastite puerperal, que está relacionada à lactação, pela pega inadequada do bebê, enfim, principalmente mães de primeira viagem acontece mais, mas pode acontecer em qualquer momento, e a mastite é uma coisa que a gente tem que tratar e... Porque é bactéria, né? Pode ser. Pode. Ela pode ser só uma inflamação, pode estar infectado. Então, às vezes tem fissuras, né? Aqueles machucadinhos na mama. Pela própria pega inadequada, tá infectado. Então, às vezes a gente tem que entrar com antibiótico, fazer o tratamento. Não precisa inibir lactação, ninguém precisa parar de... Isso é muito importante. Tá? Importante mastite... comentar isso, né? A gente fica... Eu me lembro que quando eu cheguei com a queixa da dor, a mama já dura... com aquela impressão do leite já ter empedrado, o termo que a gente usa, né? E bem avermelhada. Já fiquei assim, a gente já vai com ansiedade que a gente não vai mais poder amamentar. E eu me lembro que ele era bem pequeno, ele tinha os seus 3 meses, então já causou uma ansiedade que parece que aumenta mais ainda a dor e o negócio piora. Então não, né, doutora? Não, pelo a gente pode tratar e continuar amamentando. Pelo contrário, porque a mastite vai piorar se esse leite ficar retido na mama. Então a ordenha, né, então a amamentação ajuda a melhorar todo esse processo inflamatório para esvaziar a mama. Claro que tem alguns casos específicos mais graves, mais avançados, que tem casos de abscesso, enfim, aí às vezes a gente tem que interromper a lactação, mas de modo geral. Não precisa interromper, trata e adequa a pega, né? Então melhora a pega do bebê, melhora a amamentação, enfim, é um processo. É um processo, é um dia após o outro. Exato. Mas é benigno e também fácil de tratar. Dá para resolver bem. Próximo, olha lá, acho que agora a gente tem uma imagem mesmo da mama para a gente observar, né? Isso, então assim, eu trouxe essa imagem que é uma imagem de uma mamografia, então é bem importante que a gente saiba diferenciar. Então isso é uma mamografia que é um raio-x da mama, bem característico. Eu trouxe algumas, a princípio isso assusta, né? Parece que tem uma imagem ali que parece ser alguma coisa. E essa alteração, na verdade, quando a gente vê no ultrassom complementar, vem como uma alteração benigna da mama. Então a gente começa a investigação com uma mamografia, que é um método de rastreamento, toda vez que a gente tem alguma alteração, complementa com ultrassom. O ultrassom vai dizer se essa lesão é sólida ou cística, ou seja, se ela tem um conteúdo sólido ou se ela tem um conteúdo líquido, se ela é um cisto. E aí o ultrassom ajuda a gente e às vezes essa imagem é um nódulo de mama como um fibroadenoma, por exemplo, que é uma alteração bem benigna e muito frequente da mama, ou um cisto simples, que também é uma alteração benigna da mama. Doutora, nesse caso, e até hoje, como está a orientação, então, para que as mulheres iniciem, né, a mamografia? Com que idade vocês continuam orientando? O que deve, nesse caso, ser visto, se a gente tem que colocar questões genéticas e hereditárias também na história? Com certeza. Então, assim, a mamografia, de um modo geral, ela é recomendada anualmente a partir dos 40 anos. Tá? Isso é o que a Sociedade Brasileira de Mastologia e a gente recomenda. Em termos populacionais, a frequência de câncer de mama dos 40 aos 50 é menor do que após os 50 e a mamografia também não é, ela é mais eficaz após os 50 anos. Então, tem alguns órgãos que recomendam a partir dos 50 anualmente, tá? Mas a rigor, a partir dos 40 anualmente. A não ser que tenha histórico familiar de câncer de mama. Aí o rastreamento muda, tá? Não é necessariamente só com mamografia. Aí a gente pode associar a ressonância para pacientes é o que a gente chama de pacientes de alto risco. São pacientes que têm uma histórico familiar muito importante, alguma alteração genética, alguma mutação genética conhecida. Então, daí a gente faz um rastreamento a rigor 10 anos antes do primeiro caso de mama da família. Entendi. Então, se a sua mãe teve câncer de mama aos 40, você começa aos 30 anos. E aí, com ressonância anual. Porque a ressonância é melhor para paciente de alto risco e jovem. E o ultrassom acaba sendo eficiente também para um controle, até para quem não tem caso, enfim? O ultrassom, ele é um método complementar. Ele não é um método de rastreamento. Então, ele não precisa ser pedido anualmente, simplesmente porque precisa rastrear
ou qualquer coisa assim. O ultrassom ele é feito complementar a alguma alteração mamográfica, ou uma paciente tem uma queixa palpável, você pede um ultrassom para explicar, para avaliar direitinho essa alteração. A ressonância tem alguma alteração, a gente confirma, mas ele não é um método de rastreamento, ele é um método muito importante, mas complementar. Complementar. A mamografia seria o rastreamento, com certeza, é a mamografia. Completo, né? Completo. De tudo. Tá aí. Exato. Vamos colocar o próximo na tela. Além deles, a gente vai falar de fibroadenoma. Isso. Claro, para você nos explicar o que significa e já se você quiser ensinar na mama como é que a gente apalpa, né? Tá. Isso é bem bacana. Então, o importante de entender, na verdade, eu trouxe o fibroadenoma como um exemplo de uma alteração benigna da mama. E esse fibroadenoma pode ser palpável. Então, normalmente, o que a gente consegue diagnosticar no autoexame, na palpação? Nódulos a partir de 1 a 2 centímetros, tá? Por isso que a gente fala que o autoexame não substitui a mamografia, que vai palpar lesões menores do que isso. Entendi. Exato. O exame clínico também do médico especialista, do mastologista, a gente tem mais, claro, uma percepção maior, e consegue perceber lesões um pouquinho menores, tá? Mas basicamente o autoexame a gente faz como? Então, assim, aqui tem um exemplo de uma mama. Então, você vai estar no banho, tá? Com esse braço levantado atrás da cabeça, tá? E com a mão com a outra mão você vai palpando a mama assim, todos os quadrantes, tá vendo? E lembrar sempre de palpar as axilas debaixo do braço também. Então faz isso. Cada paciente tem o seu jeito, às vezes tem gente que consegue sentido horário, sentido anti-horário, e aí você vai fazendo isso e faz a mesma coisa do outro lado. A gente recomenda no banho, é um lugar mais tranquilo, antes de dormir, antes de dormir à noite tá tranquilo, então sempre levantar um dos braços e examinar a mama com a outra mão. Doutora, a gente sabe também que existem alguns marcadores, né, tumorais que a gente pode colher no sangue, coisas do tipo. Acabam sendo também eficientes para manter um controle, um check-up, ou não é o suficiente? Né? Isso é uma coisa mais... para paciente que já teve diagnóstico, tá? A gente não colhe, não existe essa recomendação de marcador tumoral no sangue para simplesmente rastreamento. Tá. Não é sensível o suficiente ou é sensível demais e acaba tendo alguma alteração que não tem nenhum significado clínico. Entendi. Tá? Então a gente reserva esse uso para pacientes já com câncer de mama, depois do tratamento. Para ver o aumento, a evolução. Exato, para ver se tem algum sinal. Ó, tem mais esse aí na tela, cistos. A gente às vezes também apalpa, pode sentir um cisto. Sim, sim. E cisto é uma alteração benigna funcional da mama, super comum, muito característica. Então, faz parte do processo de envelhecimento da mama. Então, o tecido mamário, conforme a paciente vai, ganhando mais idade, né? O tecido mamário vai sendo substituído por gordura e é pela formação de cisto. Então, cistos simples são muito benignos, eles podem ser grandes, então a gente palpa. Tem cistos maiores de 2, 3 centímetros, podem dar dor, geram um certo desconforto, porque se forem muito grandes, acabam distendendo o parênquima mamário, enfim, dá alguma dor. Mas são bem benignos. Alguns cistos a gente tem que investigar, que são cistos complexos, com conteúdo, diferente, mas na sua grande maioria, cistos simples são bem benignos e só acompanhamento. Tem que fazer o acompanhamento de qualquer forma. Tem que fazer o acompanhamento de qualquer forma. Aí temos esse aí também, olha lá. Fluxo papilar, que é quando então algo sai... tem uma saída de líquido pelo bico, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é se essa saída de líquido pelo bico ela é espontânea, ou seja, sai sozinha, ou se ela é pela expressão. Tá? Isso já é uma diferença. Exato, apertando. Então, se for apertando, é menos do que espontânea. E aí a gente vai ver a cor do líquido, tá? Pode ser até conteúdo lácteo, de leite, paciente que amamentou há um tempo e ainda tem algum conteúdo. Pode ser sinal de alguma ectasia ductal, que é um ductozinho que está inchado e não é sinal de nada. Agora, se ele for claro, bem claro, ou se ele for vermelho, que é sangue, daí nesses casos a gente tem que se preocupar e tem que investigar, porque pode estar relacionado a câncer de mama ou alguma outra lesão. Neste caso, tá aí. E ainda fazendo uma comparação, então, para a gente ter uma ideia,
que o intuito aqui é sempre trazer informações e jamais, né, um pânico de qualquer coisa. Mas para a gente ter essa então seria essa é uma mamografia normal. Tá. Exato. Só para especificar, então essa é uma mamografia 100% normal, BIRADS 1 ou 2, que é o que a gente considera alteração normal. E aí, na sequência... Isso é um câncer de mama, tá? Então essa é a lesão que a gente tem que ficar... é para isso que a gente faz mamografia, então isso é um BIRADS 5 que a gente chama, que BIRADS é a classificação radiológica das alterações da mama, e você vê que não é um nódulo redondinho, ele é um nódulo espiculado, estrelado, porque ele deforma ao redor dele o tecido mamário normal. Então essa é uma lesão suspeita, muito suspeita, bem característica de câncer e que a gente tem que investigar. Diferente das outras que são mais redondinhas, bem irregulares. Tipo, né? pinta, né, doutora? Exato, é a mesma coisa. Aquela história da pinta, quando ela tá meio assim, que a gente já fez essa pauta aqui, agora É isso mesmo. a mesma me relacionei. coisa. Tem algumas características das alterações mamográficas que dizem se essa alteração é suspeita e precisa ser feita uma biópsia, uma investigação ou não. Se é benigna, a gente pode seguir. Tá aí. Tem perguntinha do público na tela, olha lá. Samanta, obrigada, um beijo pra você. Quem tem a mama densa, ou seja, com mais glândulas, tem maior risco de câncer de mama? Isso é bem polêmico. Tem sim alguns estudos que dizem que pacientes com mamas densas têm sim maior risco de câncer de mama, porque tem maior ação do estrogênio, tem mais tecido mamário, tá? Então pode ter sim. Não significa que a gente tenha que fazer qualquer medida a mais para essa paciente porque ela tem mama densa. Você tem que ficar esperta, sempre associar uma ultrassonografia. Então, o ultrassom numa mama densa ajuda. Em alguns casos, pedir uma ressonância. Se a paciente for muito jovem, mama muito densa, então a mamografia não vai ser muito boa, a gente solicita algum exame complementar. Perfeito. Tem mais perguntinha do público? Aproveitem, estamos ao vivo. Gustavo, obrigada. Como fazer autoexame de mama masculino? Tá, boa pergunta. Acho que não tinham me perguntado isso ainda. Porque pode acontecer. Pode, mas é muito raro. Não existe nenhuma recomendação de que o homem precisa fazer autoexame de câncer de mama. O câncer de mama no homem é muito, muito raro. E quando ele aparece, ele é muito óbvio. Porque como o homem não tem mama, ele aparece bem na região retroareolar, normalmente, que é onde tem o acúmulo de tecido, porque o resto da mama do homem é gordura, digamos assim. Então, normalmente ele já aparece. Então, não existe recomendação, não. É só, não é necessário. Não, só ficar mais, claro, se olhar e ver se tem alguma alteração, normalmente retroareolar, atrás da papila do mamilo. Doutora, para a gente encerrar, acho importante que a gente comente dessa questão, até para que haja um entendimento, né? Vocês têm notado, de alguns anos para cá, que o número de mulheres mais jovens tem apresentado mais câncer, então, mais cedo e até câncer agressivo. E vocês já têm alguma ideia, um motivo pelo qual isso tem acontecido? Então, primeiro, a gente tem notado sim. Isso é real? Isso é real, tá? Tem aumentado sim a incidência em pacientes mais jovens, em pacientes, enfim, a faixa etária padrão de acometimento do câncer de mama depois dos 50 anos. Então, a gente tem notado cada vez mais pacientes mais jovens que tenham isso. Infelizmente, a gente não sabe a causa, tá? E o que é importante nessa população específica, então pacientes na pré-menopausa antes dos 50 anos, é sempre ficar atento à história familiar e, se possível, pesquisa de teste genético para ver se não tem alguma mutação. A minoria dos casos é causada por isso, mesmo em pacientes jovens, tá? Então, o fator genético, na verdade, é de 10 a 15% só, mesmo nos pacientes jovens, está relacionado à história familiar, mas é claro que a gente tem que ficar mais preocupada com isso nessas horas. E o check-up, né, doutora? Que a gente fala aqui todos os dias, tem que procurar um médico, tem que fazer o check-up. E aí ficou aqui o nosso exemplo, então, de também o autoexame, né? Que nunca vai ser demais. A gente tem que se conhecer mesmo. É isso mesmo. Não tem outro jeito, mas... É isso mesmo. Excelentes informações hoje com a doutora Fernanda Barbosa, que é
mastologista. O Instagram dela, para quem quiser saber mais, é o doutor abreviado Fernanda Barbosa, tudo junto, @doutora abreviado Fernanda Barbosa, tudo junto, para quem quiser tirar mais dúvidas. Doutora, muito obrigada. Obrigada a Conte você. sempre com a gente. Foi um Estaremos prazer. sempre levantando essa bandeira aí do autocuidado. Combinado. E das vidas que a gente pode salvar com tanta informação, né? É isso aí. Obrigada. Obrigada Até a a você. próxima. Até. Obrigada.